Vamos ler Gênesis 27. Vai ser forte. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava e teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto. E traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo o texto onde Isaac está no leito de morte, quase faltando pouco tempo para ele morrer, e ele precisava então dar a bênção. Diga comigo, a bênção. Eu amo pregar sobre a bênção. Quem já me ouviu pregar sobre a bênção? Vai ser forte. Isaac queria dar o quê para o filho dele? A bênção. Agora, é interessante que Esaú não tinha a bênção. Diga comigo, Esaú não tinha a bênção. A bênção, ela não é algo que ela está embutida na tua salvação. Vou repetir. Jesus disse: sempre tereis os pobres convosco. Sempre tereis órfãos, viúvas, estrangeiros, sempre tereis pessoas. Então, a bênção de Deus não é para todo mundo. Esaú, apesar de ser filho de Isaac, não tinha bênção. O pai dele teria que dar a bênção para ele. Inclusive, se você vai ver, vai ter vários, aqui vai ser o 27, o 28, você vai ver que tem uma luta, uma guerra entre Esaú e Jacó, porque eles valorizavam a bênção, olha só, acima da herança. Diga comigo, valorizavam a bênção acima da herança. Meu Deus, pastor, acima da herança, isso mesmo. Tanto é que Esaú vendeu a sua herança. Ele não vendeu a bênção, ele vendeu a primogenitura. Só um pouquinho de aula de Bíblia aqui para você. Lembra quando Isaac começou a palpar ali Israel, nesse caso era Jacó. Ali era o momento de dar a... Mas o que tinha acontecido antes? Antes desse episódio tinha acontecido o quê? Que Esaú estava com fome e Jacó falou para ele: se você quiser comer o meu prato de lentilha, me venda a sua primogenitura. E o que ele disse? Eu vou morrer mesmo? Para que me serve primogenitura? Eu quero é comer agora. Então, olha só. Mas na hora da bênção, ele não teve a mesma reação. Pergunte para mim, pastor, por que Esaú queria matar Jacó? Não porque Jacó comprou a herança, mas sim porque ele recebeu a... Então diga comigo, a bênção é 1 milhão de vezes mais poderosa do que a herança. Agora, você imagina você ser herdeiro de Abraão. Na época, a Bíblia diz que ele era o homem, um dos mais ricos do planeta Terra. E aí diz que Isaac ficou 10 vezes mais rico do que Abraão. E aí, essa herança ia passar para quem? Para Esaú. Só que Esaú falou: eu posso até perder a minha herança, mas eu quero a... Que poder é esse que tem a bênção, que é mais poderosa que a herança? E o que é a primogenitura? Vou dar um pouquinho de aula aqui para vocês. Muita gente não sabe o que é primogenitura.
E o que é a porção dobrada? Diga comigo, porção dobrada. Quando Eliseu pediu para Elias a porção dobrada, muita gente pensa que Eliseu pediu o dobro da unção de Elias. Não é assim que o pessoal pensa? Eu também não acuso ninguém, eu já pensei assim também. Até que depois eu fui estudar na Bíblia e fui descobrir que a porção dobrada significa a porção do primogênito. Qual que era a diferença? Normalmente, naquela época, os filhos, os pais tinham 12 filhos, 10 filhos, 15 filhos, e tinham que dividir a herança entre eles. Hoje em dia se divide em partes iguais. No tempo bíblico, não. No tempo bíblico, aquele que era o primogênito recebia o que era chamada a porção dobrada. Ele recebia a metade da herança e a outra metade era dividido entre os outros irmãos. E assim ele se tornava o novo patriarca. A Bíblia vai mostrar que Elias tinha muitos filhos espirituais. A Bíblia chama ele dos filhos dos profetas. Quando Eliseu disse, eu quero a porção dobrada, ele disse, agora eu quero ser o novo profeta patriarca que carrega a tua unção. Não é que eu quero ter o dobro da tua unção. Como que eu vou te dar o dobro da minha unção se eu só tenho... como que eu vou dar o dobro de algo que eu não tenho? Faz sentido? Se eu tenho R$1.000, o máximo que eu posso te dar é... Como que eu vou te dar 2? Então, quando ele pediu o dobro da unção, desculpa, a porção dobrada, ele não pediu o dobro da unção, ele pediu a porção do primogênito. E essa porção do primogênito era a porção de Esaú. E Esaú decidiu fazer o que com ela? Vender. Mas quando Jacó recebeu a bênção, ele ficou revoltado e tentou matar a Jacó. Porque a bênção, diga comigo, a bênção vale mais que qualquer herança. Eu não sei qual herança que você pode imaginar na tua cabeça. Se é 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, 1 bilhão de reais. Para Esaú, a bênção tem mais poder do que uma herança de milhões. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Para nós, para você e eu, talvez seja impossível receber uma grande herança. Seja impossível receber 1 bilhão de reais de herança, mas todos nós, se aprendermos com o que eu vou falar aqui hoje, pode ter acesso à bênção de Deus, que é mais poderoso do que qualquer. Agora, o que é a bênção de Deus? Pergunte para mim, apóstolo, o que é a bênção de Deus? Provérbios 10, 22, coloca lá no telão para a gente. A definição que Salomão disse sobre a bênção é essa. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Diga comigo, a bênção do Senhor enriquece, sem dores. Eu sei que não acrescenta dores, é a forma que foi traduzido, mas se você for pegar de forma no original, o sentido do que o judeu, Salomão, judeu, escreveu, no hebraico está, a bênção do Senhor enriquece sem dores. Então, a bênção, ela é uma força sobrenatural, aleluia, que ela faz o quê? Ela te prospera, ela te dá vitória, ela te coloca em primeiro lugar. Diga comigo, uma força sobrenatural que te prospera, te dá vitória, te coloca em primeiro lugar, te dá governo, te dá autoridade. E assim por diante. Quem gostaria de ter tudo isso? A bênção de Deus, vou colocar de um jeito, mas o jeito para você entender é assim, ó, você está condenado a dar certo.
Deus quer te condenar a dar certo hoje. Deus quer te condenar a ser vitorioso. Deus quer te condenar a prosperar. Deus quer te condenar a ser vitorioso. Está em primeiro lugar, governar e ter autoridade. Amém? Por isso que Esaú, ele não estava nem aí para a herança, mas ele queria só a... Ele sabia que ele tivesse a bênção, ele teria tudo. Eu vou provar para você que a bênção é uma força sobrenatural. Olha só, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. Deuteronômio 28, 8. O Senhor mandará o quê? Que esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então olha só, a bênção é algo que Deus, ele pode mandar ou não. Então ele mandará que a bênção esteja sobre os teus celeiros. E tudo que você fizer com as suas mãos para prosperar. Alguém já está com vontade de ter a bênção? Muita gente entra em crise quando eu prego isso. Porque ele diz assim, pastor, eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Salvação não é a bênção. Salvação é salvação. Não tem nada a ver com a bênção. Inclusive, a salvação é gratuita, sim ou não? A bênção não. Salvação é salvação. Outras pessoas dizem, pastor, mas eu tenho unção. Ser salvo não é a bênção. Ter unção não é a bênção. Então, muita gente entra em crise e diz, pastor, eu sou salvo. Eu tenho unção, por que eu não sou abençoado? Essa era a pergunta que eu, pastor Pedro Medina, fazia. E eu, graças a Deus, rompi, adquiri a bênção, e agora eu vou ensinar você como adquiri-la também. 3 pessoas estão interessadas. Eu tinha essa crise, eu dizia, vamos lá, vou parar de fazer cerimônia, vamos deixar o pau torar aqui. Vamos falar. Vamos lá. Vou falar a verdade. Quem aqui já leu que Deus é o dono do ouro e da prata? E está com raiva de que ainda é pobre? Não, estou falando a verdade. É isso, vou parar de cerimônia. Verdade ou não é? Ah, o Deus dono do ouro e da prata, mas é só para os outros, porque para mim até agora eu não vi nada. Quem aqui já orou e jejuou, levanta a mão. E continua pobre. Com medo de levantar a mão. Quem aqui Deus já usou profeta para falar com você? Levanta a mão. E continua pobre. É isso. Me deu uma raiva. Eu falei, Deus, olha aqui para mim. Eu dizia, Deus, eu oro por cadeirante que se levanta, mas eu não tenho onde cair morto, não tenho um carro, não consigo ir no restaurante decente. Que miséria. Alguma coisa errada. Eu era salvo, eu tinha unção, mas eu não tinha. Agora você vai entender algo aqui. Falei rasgado? Falei claro? Porque você fala, Deus, eu oro, eu jejuo, o profeta Cris Beleque veio aqui e revelou minha vida inteira, e tudo, e tal. E aí quando você vai, irmão, entra naquele teu carro, que você está pagando prestação, ele já está para ir para o ferro velho, mas você ainda está pagando ele. É triste, irmão. É triste, tem que ligar para a sogra para pedir dinheiro emprestado, irmão. Não, tem níveis de maldição. Agora, ligar para a sogra para pedir dinheiro é o nível mais baixo que você chegou na tua vida. Você tinha que mandar era dinheiro para a tua sogra, abençoar ela, amém? Cadê a sogra? Digam amém. Esse genro tem que servir para alguma coisa. Então eu sempre fui salvo, tinha unção, mas eu não tinha
a essa bênção. Eu quero ser abençoado. Pecado querer a bênção? Não, se Deus falou que Ele quer abençoar, pecado é quem não quer ser abençoado. Não diz Ele, eu quero te abençoar, vos abençoarei. Deus não disse para Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te abençoo. O que a bênção de Deus causa? Vamos ver o primeiro lugar que Deus abençoou, Gênesis 1, 27. Primeira, olha aí, a bênção, o que ela é? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse. Então vamos lá, olha o que a bênção faz. Número 1, frutificai. Então, quem tem a bênção, frutifica. Multiplica. O que mais? Frutificai, multiplicai. Enche a terra. Sujeitar e... Então, eu vou colocar esse quinto lugar aqui como governo. Amém? Então, diga comigo, todo aquele que tem a bênção, frutifica, multiplica, enche a terra e governa. Todo ministério que tem a bênção de Deus, ele primeiro frutifica, depois ele multiplica, depois ele enche as 50 nações, porque tem a bênção. Todo empresário que tem a bênção de Deus, a empresa dele frutifica, depois multiplica, depois a franquia dele enche a terra. E governa, e toma posse, e toma autoridade. Quem tem a bênção, tudo que põe a mão, prospera. Você conhece alguém que tudo que põe a mão vai para o pau? Não tem gente, irmão, que põe a mão e estraga. Você dá para ele um negócio que está dando certo. Quando ele põe a mão, dá tudo errado. Quem já viu um cunhado assim? Todo mundo tem um cunhado assim, irmão. Pôs a mão e estraga. É impressionante. Tem gente que tudo que põe a mão vira ouro, sim ou não? Tem gente que tudo que põe a mão vai para o pau. Estraga. Isso acontece na igreja, irmão. Não acontece na liderança. Você põe um ministério que estava uma belezura na mão do cara, em um mês o ministério vai para o pau. Você dá para ele lá um GC que estava uma bênção, entrou um líder novo que não tem a bênção, estraga. Agora você pega um ministério que nem existia, que nem começou, põe na mão de alguém, em 3 meses o ministério está crescendo, está multiplicando. Quão frutífero você é? Não me responda, mas pense. Tudo que você faz prospera, tudo que você faz avança, tudo que você faz abençoa outras vidas, tudo que você está sendo frutífero. O teu ministério é frutífero, a tua empresa é frutífera, tua casa é frutífera, os teus bens, a sua economia, você é frutífero, ela está se multiplicando. Quem não está se multiplicando não é abençoado. Tem gente que a vida dele é sempre subtrai, irmão, subtrai dos outros. Todo mundo que está perto dele é subtraído e ele não, mesmo assim, subtrai de todo mundo e não dá nada certo na vida dele. Frutificar e multiplicar. Tua empresa está multiplicando, teu número de funcionários está multiplicando, tua conta bancária está multiplicando, teu número de filhos em casa está multiplicando, tua quantidade de bens está multiplicando, tua quantidade de dinheiro na conta bancária está multiplicando. Ou você diz, pastor, só está subtraindo. A bênção de Deus multiplica. Eu não vou falar como ter a bênção hoje, eu acho que não vai dar tempo. Não, está acabando o meu horário. Quem quer receber a bênção? Vocês vão aguentar? Então, ó, eu vou avisar assim, ó, dá tempo de ir embora. Finge que você vai no banheiro. Vai embora. Porque agora eu vou falar muitas verdades aqui, amém? Ok. Traz café aí, lascou. Aí nós saímos 4 horas da manhã aqui. Que eu dormi a tarde inteira por causa da viagem. Eu cheguei 7 horas da manhã. Estou com o horário todo errado.
Já entendemos o que é a bênção? Já entendemos o que a bênção faz? Você conhece algum salvo lascado? Sim ou não? Já olhou no espelho um lascado, não olhou? E salvo, você não vai para o céu, não vai? Conhece um ungido lascado? Então, diga comigo, ser salvo não é ter a bênção. Ter unção não é ter a bênção. Olha que interessante. A origem da salvação, ela vem diretamente do céu. Só Jesus pode salvar, sim ou não? A origem da unção também vem do céu. Ele te ungiu, ele te escolheu. Você é batizado com o Espírito Santo, recebe essa unção, recebe essa graça, recebe esse poder, recebe dons espirituais. Por que a maioria das pessoas não tem a bênção? Porque ela não vem direto do céu. Ela nasce no céu, mas ela não vem diretamente do céu. E agora? Quem quer saber como que ela vem? Então, como eu não estou louco, eu sei o que eu li lá, o Gênesis 27. Por que esse homem leu Gênesis 27? Vamos ler lá. Nós vamos ler 2 versículos antes de Gênesis 27 para você entender. Vamos ler Gênesis 26, os últimos 2 versículos. E aí a gente vai continuar no 27, porque a Bíblia não foi escrita com capítulos. Capítulos foram colocados recentemente, depois, para poder ficar mais fácil. Mas o tempo que a Bíblia foi escrita não tinha capítulo, não tinha versículo, era tudo corrido. Então está escrito assim, verso 34, de Gênesis 26. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de... E aconteceu, agora o 27:1. E aconteceu, depois que Esaú casou com 2 mulheres que não eram do povo de Deus. Como Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te... Ui... Diga comigo, Esaú desonrou os pais, desobedeceu os pais. E sabe o que é pior do que desonrar os pais e desobedecer os pais? Esaú estava, olha só, desviado do propósito. Uau! Eu não sou pregador da prosperidade, mas eu ensino a prosperidade bíblica que tem no reino de Deus, amém? Escute o que eu vou te dizer aqui. Esaú, ele começou a se desviar do propósito. Qual era o propósito de Deus? Abraão, Isaque e Esaú. Por que era Abraão, Isaque e Esaú? Porque ele era o primogênito. E qual que era a vontade de Deus? Que da linhagem de Abraão viesse quem? Jesus. Que fosse o quê? O povo de Deus. O povo escolhido, povo separado, povo que revelasse a glória de Deus. Mas no que estava preocupado Esaú? Esaú estava preocupado em 2 coisas. Você pode ver que foi as 2 coisas que ele se importa. Mulher e comida. Prazeres da vida. Lê a vida de Esaú. O que ele gostava? De mulher e de comer comida, lentilha. Estava disposto a trocar qualquer coisa para ter sexo e para comer bem.
Ou seja, se você não está vivendo pelo propósito, está vivendo por causa dos prazeres da vida, você está muito distante da bênção de Deus. Esaú se desviou do propósito. Qual que era o propósito dele? Ser o descendente de Abraão, Isaac, ia gerar novos filhos. E agora o que ele fez? Ele casou com mulheres que não eram do povo de Deus. Ele contaminou a sua descendência. Ele contaminou o propósito, ele desviou o propósito, trouxe mulheres que adoravam outros deuses. E aquilo foi uma amargura de espírito para quem? Para Isaac e Rebeca. A amargura de? Quando Isaac lembrava de Esaú, ele tinha prazer ou ele tinha tristeza? Diga comigo, a alma do sacerdote estava triste. Só que agora o tempo estava acabando, ele vai morrer. Ele diz, eu preciso dar a bênção para o meu filho. Agora eu quero te falar sobre a lei da bênção. Qual é a lei da bênção? Me dá para me apagar esse pedacinho aqui. Diga comigo, a lei da bênção. Alguém vai anotar? Anota isso aí, a lei da bênção. Escreve aí, o que é a lei da bênção? Apaga só o lado aí, céu e propósito ali. Diga comigo, a lei da bênção é que o sacerdote só podia declarar aquilo que a sua alma dizia. Isso. Lembra que eu falei que não vem diretamente do céu? Então pergunte para mim, pastor, da onde vem a bênção de Deus? Óbvio que se é de Deus, ela vem de Deus lá do céu. Porém, para você ter ela aqui na terra, ela tem que sair da mão e da boca de um homem de Deus. E essa bênção ela só é real se nascer da sua alma. E Isaac estava triste. O menino só causava amargura de espírito nele. E ele disse, eu preciso abençoar o meu filho, mas eu não posso abençoar ele com a alma triste, porque qual que era a lei da bênção? O sacerdote só podia declarar aquilo que a sua alma sentia. Ele não podia abençoar como nós fazemos hoje. Hoje em dia, o que nós ensinamos aqui no Brasil? Nunca amaldiçoe os seus filhos, não é assim? Você está lá morrendo de raiva, o menino está destruindo a família, destruindo tudo, acabando com tudo, envergonhando pais, e aí você aprende na igreja o quê? Declara palavras de bênção, só que isso não vale nem R$1. Você está profetizando, aí amém. Agora, a palavra de bênção não é isso. O que é palavra de bênção na Bíblia? O sacerdote, ele não podia falar algo que a alma dele não sentisse. Então ele disse, filho, faz para mim um guisado saboroso como eu. Por que ele mandou o filho fazer o guisado que ele mais gostava para abençoar? Porque ele falou assim, filho, você precisa causar alguma alegria para mim, porque até hoje você só causou tristeza. Quando você come a comida favorita sua, você fica feliz ou fica triste? Júnior, qual que é a tua comida favorita? Frango com quiabo. Olha, sem comer ele já está sorrindo. Só de pensar em frango com quiabo, né? Você, candidato, Lucas Thiago. Hã? Pizza? Rapaz, você é muito fácil de alegrar. Pizza, como você come pizza, depois que você ganhar a eleição, você vai comer muita pizza, em nome de Jesus. E a sua irmã, o que você come? Churrasco. É? Você viu que só da gente falar dessas comidas, está todo mundo sorrindo? Imagina comendo. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, essa noite ainda. Os teus sonhos serão uma realidade. Eu vou pagar tua janta, teu churrasco, tua pizza, teu sushi, Eu recebo. Você vai pagar. Só de falar de comida você já não está ficando feliz? Imagina. Hoje eu vou comer churrasco depois do culto, irmão.
Já estou pensando aqui, já estou alegre. Então, o que Isaac queria fazer? Isaac queria fazer um apanhado. Ele queria dar uma remendada. Ele queria fazer, eu falei, meu filho, eu não consigo te abençoar. Minha alma você só me traz amargura de espírito. Mas, vamos fazer o teste. Quem sabe, se você vai lá e se esforça, caça o animal, prepara um guisado, e eu fico com a barriguinha cheia, com aquele gostinho daquela comida que eu mais gosto, talvez eu encontre um momento de alegria e possa te abençoar. Diga comigo, a bênção vem do coração alegre do meu pastor, do meu sacerdote, do meu pai. Eu falei, eu dei tempo para você ir embora, você não quis. Agora segura essa que eu vou te falar. Deus sente por você a mesma coisa que o teu pastor sente por você. Se você não está devendo, podia dar um glória a Deus. Deus deseja para você a mesma coisa que o teu pastor deseja para você. Deus vai te dar o que a alma do pastor quer que você receba. Não concordo, o problema é seu. Não está escrita a tua opinião na Bíblia? Eu falei para você ir embora. Não dá tempo. Gênesis 49, eu vou provar na Bíblia para você o que eu estou falando. Pergunta, quantos de vocês, se tivessem 12 filhos, no leito de morte, você está lá, hein? Igual aquela caveira, aquele maracujá assim. Meus filhos venham, mamãe e papai vai morrer, e eu quero abençoar vocês antes de morrer. Esse dia não, ano retrasado eu fui o senhorzinho estava morrendo, ele tinha uns 10 filhos, ali em Camboriú. Ele estava no leito de morte, e estava toda aquela fiarada ao redor, assim, né? Eu imagino uma cena dessa, o que nós vamos ler aqui agora. Quantos de vocês amaldiçoaria quase todos os seus filhos antes de morrer? Bem na despedida, gente, você, sua víbora, vai... Ou você dizia, né, um por um, meu filho, Deus já abençoe, quem ia abençoar? E por que Jacó amaldiçoou quase todos no leito de morte, antes de despedir? Estou indo morrendo, mas você é um maldito. Porque ele queria? Não, sabe por quê? Porque ele não podia declarar aquilo que a alma dele não sentia. A lei da bênção só pode declarar o que sai da alma, e não da tua vontade própria, da tua cabeça. Então, até quando eu te abençoo, da boca para fora, o que você vai receber é o que de fato eu estou sentindo no meu coração. Às vezes vem aquele e fala, aí vem aquele filho de Belial. Pastor, me abençoa. Senhor, abençoa. Aí por dentro esse desgraçado que fala mal de mim, que me traiu, mas abençoa. A minha boca diz, Deus, amém, mas a minha alma está amargurada. Não vale R$1 essa bênção. Sabe por que você não prosperou até hoje? Porque todos os líderes por onde você passou, incluindo o teu pai e tua mãe, você desonrou e causou amargura de espírito. Ninguém teve prazer em você até hoje. Mandei você embora, você que ficou. Vamos lá, vou provar na Bíblia então. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse, juntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Então, lembra, penúltimo capítulo de Gênesis, ele já vai morrer, então ele reuniu todo mundo, a última oportunidade, vou dar a bênção para cada um. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel, vosso pai. Aí ele começa por quem? Pelo primogênito. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor,
o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Ele estava dizendo, você é bonito, cheiroso, lindão, fortão, bonitão, primeiro, primogênito. Até parece que está abençoando, né? Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Ele estava dizendo, apesar de você ser o primogênito, o mais forte, o mais tudo, o que tem melhor postura, você vai ser um medíocre e não vai dar nada na vida. Que bênção, pastor. É isso que ele falou, você vai ser medíocre, você não vai ser o mais excelente. Por quê? O pai não esqueceu. Porque subiste ao leito de teu pai. Ou seja, você dormiu com a minha mulher. Você não sabe, Rúben, que era o filho de Jacó, dormiu com a madrasta. E aí, na hora de despedir, falou assim, essa é a bênção que minha alma sente por você. Você vai ser um Zé Ninguém. Apesar de ser o primogênito. Simeão e Levi são irmãos. Olha, ele nem elogia, pelo menos Rúben ele elogiou um pouquinho. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra a minha alma. Ele diz assim, a minha alma não tem parte com vocês. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem e na sua teima arrebataram bois. Isso aí eles foram vingar. Né? Uma das irmãs que perdeu a virgindade com o rapaz, eles foram lá se vingar e mataram e desobedecendo o pai. Olha o 7, que lindo. Maldito seja. Vou morrer, mas eu quero te amaldiçoar antes de morrer. Rapidão. No fundo da minha alma. Maldito seja. Aí o 8, vou amenizar a situação aqui. O 8 já é uma benção, tá? Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ele estava dizendo, então, Judá, você será louvado, todos os seus irmãos vão se render a você, você vai governar sobre todos eles, você vai ser a linhagem real. E Jesus é da tribo de... Um que recebeu a bênção. O resto, irmão, teve um aqui que é muito bom. Zebulon não teve maldição nenhuma, só disse, habitará no porto dos mares e será como porto de navios. Então, ele estava falando que ele ia fazer comércio internacional, ia ser rico. Issacar é um jumento. 14, coloca lá. Issacar é o quê? Você imagina, tu vai morrer. Issacar! Vou parar por aqui. O outro chamou de cobra. Tá? Um é jumento, o outro que deu o outro. Ó. 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora. Imagina. Não, aí é muito bravo, 21. Está repreendido, 21. Você lê em casa. Não põe 21 aí. Essa maldição tem alguns que pegaram aí. Você amaldiçoaria o teu filho antes de morrer? Não interessa o que a tua boca disse para o teu filho. O que interessa é o que tua alma estava sentindo. Agora, quem é a primeira pessoa, a primeira autoridade que a pessoa tem na vida? Não é o pai? Primeiro lugar na Bíblia que aparece sobre prosperidade, primeiro é honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem, ou seja, para que prosperes, e que sejam prolongados seus dias sobre a face da terra, sim ou não? Primeiro mandamento com bênção, com promessa. Se você honrar pai e mãe, você vai ser abençoado na terra. E se você não honrar pai e mãe, então preste atenção. A primeira pessoa que pode te abençoar é o teu pai. Teu pai genético, teu pai biológico. Aquele que te deu a vida, que te trouxe para esse mundo. A Bíblia vai falar dessa bênção. A bênção do pai.
né? E hoje, qual que é a situação que nós temos aqui? Quem aqui teve um pai que te amaldiçoou a vida inteira? Levanta a mão. Seu burro, seu idiota, você não vale nada, você não vai dar nada na vida, você não serve para nada. Quem tinha um pai que amaldiçoava? Terrível, não é? Quem aqui nem teve pai, ou nunca não conviveu com seu pai, não conviveu com seu pai porque ele morreu, ou porque ele foi embora, ou ele te abandonou? Quem aqui o seu pai te abandonou quando você era criança, foi embora de casa? Olha que maldição. A pessoa que podia te abençoar te amaldiçoou, a pessoa que podia te abençoar te abandonou, a pessoa que podia te abençoar te deu as piores palavras que você já ouviu na sua vida. Pergunte para mim, pastor, tem alguma saída? Então, a notícia boa para você. Quem nunca teve um pai para abençoar, Deus te dá saída, te dando um pai espiritual, para que Ele possa quebrar toda a maldição sobre a tua vida, para que Ele possa lançar palavras de bênção. É para isso que Deus criou homens de Deus, pais espirituais, para lançar bênção sobre a sua vida. Está fazendo sentido essa palavra? Quem está aprendendo alguma coisa hoje aqui? Toca o teclado aqui para mim, filho. Eu vou contar 2 experiências que mudou a minha vida. Cadê o tecladista? Rápido. Era para você ter pulado lá de cima. Brincadeira aí, gente. A gente podia fazer uma tirolesa. Pastora, né, para o Natal, vai ser bem legal. Então, a igreja já tem esses memes, né? Que tem um anjo que vem de tirolesa. Aí fica tudo enganchado, torto assim. Essa palavra, ela é muito real para mim. Eu não tenho medo de ministrar ela, porque ela fala da minha vida. Eu tinha esse problema. Eu vou falar de mim. Eu sei que alguém apanhou hoje, mas eu quero dizer que primeiro fui eu. Eu não era uma pessoa que dava prazer para os meus pastores, nem para o meu pai. Para o meu pai era por motivo diferente. O sonho do meu pai é que eu fosse médico. Meu pai é médico, que a gente tivesse um hospital juntos. A gente, filho, eu era o filho assim, que mais se aproximava a ele. E quando eu falei para ele que eu ia ser missionário, ele ficou triste. Quando ele via eu sendo missionário, quando ele via eu fazendo milagres, os amigos deles debochavam dos milagres. Falavam, teu filho lá é um enganador, um charlatão. E meu pai às vezes me ligava para falar, para com essa palhaçada de milagre, isso não existe. Então a alma do meu pai não tinha prazer em mim. E os meus pastores, eu não tinha essa revelação. Eu achava que era eu e Deus, eu e Jeová, no manto, na oração, no monte. Que eu não precisava de pastor, que eu não precisava de uma autoridade. E eu me tornei realmente um homem muito ungido. Eu paguei um preço, eu jejuava 10 dias só na água. Uma vez eu fiz aquele jejum de Daniel, eu fiz 21, depois fiz 40, depois 21. Eu fiz 101 dias de jejum de Daniel. Eu buscava e Deus me usava. Só que eu não era abençoado. Quando eu olhava para trás, eu olhava assim, eu não tinha construído nada. Não tinha prosperidade. Queria dar o melhor para minha esposa. E eu falava, e Deus, eu tenho tanta unção, mas a minha vida não vai para frente. Eu tenho tanta unção, mas eu não prospero. Eu tenho tanta unção, eu sou salvo, eu tenho intimidade contigo. E aí, quando Deus me revelou isso, eu olhei para trás. E eu lembrei que nenhum pastor onde eu passei eu dei prazer. Eu dei trabalho. Eu lembro que algum pastor onde eu passei, houve uma divisão.
E em vez de eu defender ele, eu saí com as pessoas que dividiram. Eu fui lembrando. Falei, Deus, eu nunca honrei um pastor meu, de verdade. Nunca defendi. Eu nunca fui motivo de prazer para um pastor. Eu só passava pelas igrejas. E meu pai, não só que não me abençoou, ele debocha do meu ministério. Quando eu entendi isso, eu falei, eu nunca fui abençoado. Mas eu decidi dar uma virada na minha vida. Falei, isso vai acabar. Talvez você não tenha um pai para te abençoar, mas você pode ter um pai espiritual que vai te abençoar. No meu caso, eu ainda tenho relacionamento, e tenho um relacionamento com meu pai. E eu vou contar como que eu fui abençoado pelo meu pai e como que eu fui abençoado pelo meu pastor. Amém? Eu fui para a casa do meu pai, e ele ainda bem resistente ao meu ministério. Fui pregar na cidade dele, me convidaram, e ele, já há muitos anos, 10, 15 anos, que ele não ia à igreja, ele sentou lá no fundão e eu comecei a pregar. E aí veio uma mulher com um bebê no braço, mais ou menos 2 anos de idade, falou, pastor, daqui 15 dias vão fazer uma cirurgia de peito aberto, vão lá em Cuiabá, e ela tem um problema no coração. Aí eu orei pela criança, e meu pai sentado lá no fundo, falei, em nome de Jesus, coração seja curado, Deus dá um coração novo para essa criança. Aí eu falei para a mãe, tua filha tem um coração novo, volta no médico que fez o exame, que ela não vai ter mais nada. E voltei para cá, para Balneário Camboriú. 2 dias depois, na segunda-feira, terça-feira, meu pai me liga e diz, filho, tudo bem? Tudo bem, pai? Eu já tinha até esquecido que eu já preguei por tanta gente, orei por tanta gente. Meu pai falou, lembra daquela menina que ia fazer a cirurgia do coração, que você orou? Aí eu, sim, lembrei. Aí, lembra que você mandou ela voltar no médico? Eu falei, lembro. Pois é, o médico sou eu. Meu irmão, caiu minha pressão na hora. Fiquei com a mão gelada, assim, o lábio branco. Falei, pronto. Porque meu pai é especialista em imagem. Ele é ultrassonografista e uma das maiores especialidades dele, na época só tinha 3 no Brasil que fazia, que é ultrassom do coração do feto para descobrir enfermidade dentro do coração do feto. Ele disse, o laudo no qual o médico vai operar a criança é baseado na minha imagem. E ele não falava o que estava acontecendo. Eu falei, tá pai, mas por que você me ligou? Ele falou, você arrumou um problema muito grande para mim, para a mãe, para todo mundo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ela veio fazer uma imagem nova e ela está com um coração novo e o médico disse que ainda vai operar e nós estamos numa briga danada aqui. E aí, numa segunda ocasião, eu fui na casa dele. Eu sei que meu pai, o que ele mais gosta é churrasco. E carinho dos filhos. Meu pai, carente de amor de filho. Então, passei uns dias na casa dele. Eu falei, pai, eu quero fazer um churrasco, quero te honrar. Aí, ele voltou do trabalho, eu já estava com a picanha na brasa. Peguei os CDs que ele tinha lá, que ele gostava, as músicas que ele gostava. Botei a caixa de som, pus lá a música dele, e ele, aquela música, e o filho dele ia contando história e tal, e ele, quando ele estava de barriguinha cheia, e a gente contei uma piada, ele estava sorrindo assim, quando ele deu um sorriso, que ele brilhou, que ele olhou no meu olho, que eu vi que ele estava um olhar de amor e de admiração por mim, eu peguei as 2 mãos dele e botei na minha cabeça. Aí ele não entendeu nada. Aí eu falei, me abençoa. Ele, como assim? Eu falei, declara o que tiver na tua alma agora por mim. Aí ele respirou, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que teu ministério seja grande, que Deus te dê filhos, que tudo que você faça dê certo. Ali foi uma virada na minha vida, irmão. Mais ou menos na mesma época, ou 6 meses depois, 1 ano depois,
Eu fui no aniversário do apóstolo Agostinho, que era meu pastor. Hoje temos uma aliança profunda. Eu fui no aniversário dele, aí ele chegou depois do aniversário dele e falou: filho, ganhei a maior oferta da minha vida no meu aniversário. Aí eu fiquei super feliz, né, por ele. Pensei, rapaz, o homem deve ter ganhado R$1 milhão. 40 anos de ministério. Aí eu falei, quanto que foi, apóstolo? Ele falou, R$5.000. Pensa na minha amargura e minha tristeza. Por 2 motivos. Primeiro, eu falei, um homem 40 anos pregando, a maior oferta 5.000, esse homem nunca foi honrado como deveria ser. Segundo lugar, eu pensei, quem foi o filho da mãe que deu oferta maior que a minha na vida do meu pastor? Fiquei com inveja. Falei, não. Ninguém pode ofertar na vida do meu pastor mais do que eu. Ele vai lembrar de quem? A alma dele vai lembrar de quem? Só que eu não tinha R$5.000 para dar para ele. Aí eu falei, Deus, era outubro, até dezembro eu quero dar 6.000 para o meu pastor. Eu estou te falando agora, isso foi 2020. Eu não tinha. Eu lembro, olha bem para mim, o apóstolo Pedro Medina não tinha R$6.000. E eu juntei dinheiro. Eu pedi para Deus. Aí quando eu fui fazer o Pix de 6.000 em dezembro, tinha o limite de Pix de 5.000. Eu fui lá e repreendi. Falei, não, eu vou mudar, porque eu quero que apareça o número 6.000. Para ele lembrar que quem deu uma oferta para ele foi eu. Aí eu mudei e fiz o Pix de R$6.000. Aí pensa num velho feliz, irmão. Meu filho começou a orar por mim, me abençoar. Sabe o que ele fez com aquele dinheiro? Ele foi tirar os dias de descanso na praia com a família, comer camarão. E ainda postou, mandou umas fotos para mim. Agora pensa, ele estava lá com a mulher dele, com os filhos dele, curtindo uma praia, comendo camarão. Quando aquele camarão estava caindo assim, ó, na língua dele, nas papilas degustativas, quem que ele lembrava? Ô Senhor, abençoa o Medina, Senhor. Prospera o Medina. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus, dezembro do ano que vem, olha só, eu dei um prazo de 1 ano, porque eu não tinha R$6.000 naquela época. E eu falei, Deus, dezembro do ano que vem eu quero dar 10.000 para ele. Quando foi janeiro, olha só, janeiro eu dei 7. Facinho. Porque em um dia alguém me deu uma oferta de R$70.000 em janeiro. Nunca na minha vida, não tinha 6.000. Um mês depois eu tinha 70. Aí eu dei 7.000. Eu queria dar 10.000 em dezembro, só que em janeiro eu já tinha dado 7. Eu vou parar por aqui, os números, para você não se escandalizar. Só quero dizer que 7.000 não é nem 10% do que eu dei para ele naquele ano. Para quem não tinha... Aí Deus começou a me prosperar. Tudo que eu ponho a mão, frutifica. Tudo que eu ponho a mão, multiplica. Tudo que eu ponho a mão, enche. Ele estava falando com o Lucas. A gente cria umas coisas do dia para a noite, ou do dia para a noite dão certo, do dia para a noite prospera, do dia para a noite alcança multidões, do dia para a noite os eventos. Irmãos, pensa, nossa igreja nunca deveu um salário para ninguém, nunca deveu uma água, nunca deveu uma luz. Eu nunca devi uma água, nunca devi uma luz. Ninguém que trabalha nessa igreja, tudo dá certo, tudo funciona, tudo pago, tudo, a cruzada é uma bênção, e curas, e milagres. Irmãos, eu não sei, eu me sinto um dos homens mais felizes da terra. Eu tenho uma igreja que me honra, eu tenho a melhor equipe do mundo. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus o quão abençoado eu sou. Você quer a bênção? Coloca aí. Amém. Filho, independente dessa oferta, minha alma tem prazer em você. Minha alma sempre te abençoa. Em nome de Jesus. Pega de volta. Deus aceitou como oferta. Agora eu estou te ofertando de volta, tá bom? Pode pegar. Agora é uma oferta de pai para filho. Pode pegar. Você ganhou.
Pode contar como oferta que você recebeu. Esse aqui você... Hã? Zerou a conta, depois você vai por dentro do gasofilácio. Aleluia. Você está entendendo? E você? Teu pai te abençoou do fundo da alma dele alguma vez? Teus pastores? Vou falar para você. Deus deseja para você o que o teu pastor deseja para você. Será que você causa amargura ou você causa alegria? Quem for, vou encerrar. Eu tenho 1 minuto para encerrar. E se você esquecer tudo, lembre disso aqui, porque agora eu vou dar a revelação mais forte. Está preparado? Quem foi o homem mais próspero da Bíblia? Diga comigo, a bênção vem do coração alegre do sacerdote. Olha o que diz Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias, ou primeira parte. Diga comigo, primícias. Inclusive tem todas as versões, essa aí é a única que não. Todas as versões dizem primícias. E com as primícias de todos os teus ganhos. De quem que é a primícia? De quem é a primícia? De quem é a primícia? Tá. Então, Salomão atribuía a sua riqueza a que ele honrava a Deus com seus bens e com as suas... E ele tinha toda a razão do mundo. Porque quem que podia abençoar ele? O sacerdote. Agora você imagina, se eu sou o sacerdote de Salomão e ele primicia na minha vida, será que eu vou abençoar ele, irmão? Acho que vocês não pegaram. Eu não tenho muito tempo. 30 segundos. Quando você vê a Bíblia, Israel sofrendo, por exemplo, lá no livro de Ageu, você vai ver, Deus vai dizer assim: vocês estão desonrando a minha casa, desonrando os sacerdotes, por isso está vindo miséria, escassez e destruição sobre vocês. Toda vez que os sacerdotes eram honrados, vinha prosperidade e bênção sobre Israel. Sabe por que tem igrejas que nunca vão prosperar? Porque o pastor sobe no púlpito. Domingo, você já viu quando eu vou abençoar vocês? Vai embora? Sim ou não? Quantos pastores sobem no púlpito e ele está por dentro assim dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, não tenho leite para minhas crianças. Eu estou todo endividado, essa igreja me desonra, eu só tenho pessoas que me perseguem, falam mal de mim aqui, Senhor. Aí ele diz assim: Deus te abençoe. Mas a alma dele diz: que povo miserável que me odeia, que só me causa mal, que persegue a minha esposa, persegue os meus filhos, que não me honra, que não faz nada por mim. A alma dele não tem prazer, aquela igreja não tem a bênção. Você é abençoado só de congregar aqui, porque quando eu te abençoo, irmão, eu abençoo do fundo da minha alma, porque eu tenho uma igreja que me honra. Salomão era abençoado, porque ele honrava o sacerdote com as primícias, e o sacerdote declarava a bênção sobre ele. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, e o que vai acontecer? Se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Fique em pé nessa noite maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Toca essa guitarra um pouquinho aí, filho. Rápido. Alguém diga obrigado, Jesus, por essa palavra. Pode tirar o quadro. Quem entendeu o mistério da bênção? Eu quero fazer 2 recomendações hoje aqui para você. Se você tem o teu pai vivo e o teu relacionamento com ele está muito estragado, se você tiver a oportunidade que eu tive de reverter a maldição em bênção, faça. Manda uma mensagem para ele ainda hoje: papai, eu te amo. Talvez você não teve o melhor pai do mundo. Talvez você não teve um pai que mereça a tua mensagem.
Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz: honra pai e mãe. E não fala se ele merece ou não. Faça isso. Honre o teu pai. Honre a tua mãe. Mas caso você não tenha relacionamento com o teu pai, ou nem sabe onde ele está, ou ele já faleceu, não se preocupe. Você veio parar na família do reino, porque Deus está te dando uma paternidade espiritual que vai te abençoar. E se você vai querer a bênção, vai ficar nessa igreja. Número 1, diga comigo, propósito. Quem que a minha alma vai abençoar? Aquelas pessoas que querem caminhar no propósito das 50 nações. Aqueles que vieram para somar. Minha alma tem prazer, filho. Eu sempre falo para o Luiz, eu tenho prazer. Que eu vejo ele trazendo alma para a igreja, eu vejo ele lutando pelas 50 nações, eu vejo ele evangelizando na rua, eu vejo todos os obreiros que estão aqui. Irmão, tem uma equipe. Mas tem aquelas pessoas que elas não querem fazer parte do propósito. Elas não querem fazer parte da unção. Eu não sei nem para que ela vem na nossa igreja. Venha fazer parte do propósito. Venha somar para o propósito. Não se desvie do propósito. Venha caminhar em santidade. Venha caminhar em honra. Aleluia. Quem é que sente que depois que entrou nessa igreja, recebeu a bênção e tudo começou a multiplicar, começou a frutificar, começou a crescer? Menos da metade. Se você nunca entregou uma primícia, hoje seria um dia especial para você entregar uma primícia. Honra o Senhor teu Deus com teus bens e com as primícias. Lute pela bênção.